Esse vídeo tem o intuito de fazer você pensar. Pensar em algo que talvez nunca tenha passado por sua cabeça. Vamos pensar sobre a palavra ateu, ateísmo. Neste caso, eu só tenho que pedir uma coisa para você: a pura e simples sinceridade. É só isso que eu preciso que você tenha. Por acaso, existe algum nome para quem não acredita em astrologia? Você diz, por acaso, olha lá um não astrologista do outro lado da rua? Ou, olha lá um não astrologista falando na TV? Por acaso, você já se deparou com uma situação assim? E quem não acredita em fadas? Por acaso você chama de afadista? Será? Nossa, aquela pessoa ali, aquela menina ou aquele rapaz, ele não acredita em fadas, ele é um afadista. Você já pensou em algo assim? Você já viu, se deparou com uma situação dessa? Agora, sendo muito sincero, vendo esse cenário nesse diapasão, o termo ateísmo não deveria sequer existir. Porque Deus mereceria mais prerrogativas. Se existe a mesma quantidade de evidências que demonstram a veracidade da astrologia ou a utilidade de se acreditar em fadas, ou seja, nenhuma. O ponto desse questionamento é simples. Uma pessoa que acredita em fadas não tem provas de que fadas existem. Assim, parece ridículo e até infantil chamar alguém de afadista. Um exemplo bem simples: você tem a Bíblia, mas existem também um livro das fadas. Qual é a sua medida para saber o que é real e o que não é? E essa mesma lógica nós podemos usar para o Deus judaico-cristão, onde chamar alguém de ateu é simplesmente ridículo e infantil. Afinal de contas, nenhum cristão no mundo provou que o seu Deus existe. O que eu gostaria que vocês entendessem é que Deus mereceria mais prerrogativas. Da mesma forma que se não acredita em fadas porque é uma coisa ilusória, ou não acredita em unicórnios porque é uma mitologia, acreditar por acreditar em um Deus é ridículo. Você precisaria ter bom senso de acreditar em algo real, algo que te desse provas de que seja real. Apenas pense por um instante, seja sincero. Quais são os motivos para você acreditar no Deus judaico-cristão? Quais as provas que você tem para acreditar no Deus judaico-cristão? A maioria das vezes, se você pensar friamente, você não tem motivos, você acredita por conveniência, ou porque seus pais ensinaram você desde pequeno, ou porque você passou por um momento difícil na sua vida e apresentaram a religião como uma solução mágica. Mas a verdade é que você não tem provas e nem sequer um bom motivo para se acreditar. Apenas seja sincero e pense um pouco. Olha para os seus líderes religiosos. Perceba que toda vez que eles estão doentes, ou no caso do Valdemiro, que foi atacado com facadas, supostamente, eles foram para o Sírio-Libanês, eles procuraram um hospital. Nenhum deles pediu uma oração e de cura imediata. Por fim, os cristãos, eles rotulam pessoas, um grupo de pessoas com o nome ateu simplesmente para poder dizer que esse grupo é o pior grupo do mundo. Esse grupo são piores do que estupradores, são piores do que ladrões, são piores do que terroristas, simplesmente porque não acreditam no seu Deus que você não provou ser real. Chamar uma pessoa de ateu é simplesmente rotular essa pessoa com vários adjetivos que vêm junto com essa palavra. Porque você não provou que seu Deus existe, mas você rotula a pessoa como a pior pessoa do mundo. Os ateus são feios, malvados. Isso faz com que a maioria das pessoas não queira esse rótulo, que na verdade nem sequer existe, essa palavra nem sequer deveria existir.
Chamar alguém de ateu é como achar que um careca tem um penteado de cabelo. Não faz sentido. Portanto, eu gostaria que você pensasse um pouco quais os motivos que você tem, ou qual o melhor motivo que você tem para continuar acreditando em Deus. Qual a prova que você tem para acreditar em Deus? Porque se você disser que o seu Deus é dono da moral e dos bons costumes, meu querido, você simplesmente não leu a Bíblia. Na Bíblia, seu Deus ordena assassinato de bebês e crianças. Na mesma Bíblia, seu Deus ordena estupro de mulheres e crianças, além de ser conivente com a escravidão. Meu querido, caso você não saiba, isso é imoral. E se você parar para pensar, é meio hipócrita você acreditar em um trecho conveniente da Bíblia e ignorar todos os trechos onde seu Deus tem atitudes imorais. Pensa um pouco.